Olá, vamos começar com uma provocação. E se, para a gente entender a nossa fé hoje, a resposta não estivesse no futuro, mas bem lá no passado? A ideia que a gente vai explorar hoje é exatamente essa. Para navegar na profundidade do Novo Testamento, a gente precisa de um mapa. E o mais incrível é que esse mapa foi desenhado séculos antes do destino final. Bora desvendar isso juntos. Sabe, existe uma inquietação quase silenciosa que muita gente de fé sente. E não é por falta de sinceridade, de jeito nenhum. É mais uma sensação de que falta profundidade, sabe? De que a estrutura da coisa não está completa. Pensa bem, é como conhecer o final de uma história incrível sem nunca ter lido os primeiros capítulos. E é por isso que a nossa análise de hoje mergulha no livro A Resposta Está Lá Atrás, do pastor Alexandre Fernandes. A ideia central dele é muito poderosa. E se a chave para essa profundidade que a gente busca não estiver numa nova revelação, mas em olhar para trás, em redescobrir a fundação que sustenta tudo? E aqui a gente chega no centro do problema. Muitas vezes a fé é vivida com muita sinceridade, mas de um jeito superficial. É mais uma coisa de emoção do que de estrutura, entende? Falta o que o autor chama de uma compreensão arquitetônica da fé. O grande risco de uma fé sem essa base é que ela acaba se desconectando das próprias raízes. Se a gente não entende o vocabulário original da revelação, o que significava um altar, um sacrifício, um tabernáculo, os grandes conceitos da nova aliança, como a cruz e o sangue, podem acabar perdendo muito do seu peso, da sua profundidade real. Então, se o problema é essa desconexão com a história, a solução parece óbvia, né? É se reconectar. O livro propõe que a resposta para essa nossa busca por profundidade não é nova, não. Ela sempre esteve lá. A resposta está lá atrás. Essa citação, gente, é o coração do argumento. E ó, é super importante notar uma coisa. Não se trata de voltar a praticar rituais antigos de jeito nenhum. Nem é um convite para o legalismo, sabe? Aquela ideia de ficar seguindo um monte de regra para merecer algo. Não. O chamado aqui é para entender. É para a gente voltar a enxergar o mapa que explica o que acontece hoje aqui dentro. E essa planta baixa, esse mapa, a gente encontra justamente na história da Antiga Aliança. Cada evento, cada instituição, não era só um fato histórico jogado lá. Era como se fossem dramatizações, sabe? Peças de teatro externas que ensinavam sobre realidades espirituais internas. Eram verdadeiras parábolas vivas. E isso nos leva direto para a metáfora central que estrutura todo esse entendimento. A relação entre a antiga e a nova aliança como sombra e substância. Essa ideia é simplesmente crucial para a gente entender a unidade do plano de Deus. Então, o ponto principal é este. A sombra não é algo falso ou descartável. Muito pelo contrário. Pensa comigo. Uma sombra só existe porque tem uma luz incidindo sobre um objeto real. A antiga aliança foi essa projeção, divinamente orquestrada, preparando os nossos olhos para reconhecer a substância, que é Cristo, quando ela finalmente chegasse. A dinâmica entre as duas alianças fica muito clara olhando essa comparação. A antiga nos mostra como funciona, a mecânica do plano de Deus, sabe? Já a nova revela o que significa, a substância. Uma explica a profundidade, a outra revela a plenitude. Elas não competem entre si, de forma alguma, elas se completam. Agora, o exemplo mais poderoso disso tudo talvez seja o tabernáculo. Aquilo não era só um lugar de culto. Era uma revelação em forma de arquitetura, um mapa físico que mostrava o caminho de volta para a presença de Deus. Pensa nesse conceito, um catecismo espacial. É genial. Cada passo, cada objeto, cada material, tudo ensinava alguma coisa. Era uma jornada progressiva que mostrava que a aproximação de Deus exige mediação, purificação e sacrifício. Então, vamos caminhar por esse mapa. A jornada começava lá no pátio externo, com o altar de bronze. A mensagem era bem clara. O acesso a Deus começa com um sacrifício, com a morte de um substituto. Logo depois, vinha a pia, que ensinava que a expiação, ou seja, o pagamento pela culpa, não elimina a necessidade de uma purificação contínua na nossa vida. Entrando no lugar santo, a gente encontra símbolos de relacionamento. Tinha a mesa com os pães, representando comunhão, o candelabro, a luz divina, e o altar de incenso, a intercessão contínua. Mas no final do caminho tinha uma barreira, o véu, um lembrete constante de que o acesso pleno ainda não estava disponível. E no centro de tudo, bem atrás do véu, estava o propiciatório, em cima da Arca da Aliança.
E o mais surpreendente é que o lugar mais santo de todos não era um trono de condenação, mas sim um trono de misericórdia. Era ali que o sangue era aspergido, e a justiça de Deus encontrava satisfação, permitindo então a reconciliação. O momento em que o véu se rasga, na morte de Cristo, sinaliza a maior transição de todas. O que era um sistema externo, físico, se torna uma realidade interna, espiritual. O templo, literalmente, migra da geografia para o interior do ser humano. E essa transformação é radical. Aquela lei que era externa, escrita em pedra, agora opera de dentro, direto no coração. O templo, que era um lugar físico, agora é uma pessoa. O sacrifício, que era de um animal, agora é a própria vida que a gente entrega. O modelo é o mesmo, a planta baixa não mudou, mas a localização mudou completamente. E este é o ponto crucial de tudo. A antiga aliança se torna indispensável. Por quê? Porque ela funciona como um mapa visível que nos ajuda a compreender a transformação invisível que acontece dentro de nós. O externo explica o interno. Simples assim. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa tanto? Importa porque nos permite ver que o plano de Deus não é feito de partes desconexas, mas é uma arquitetura perfeita. É uma única história contada em duas fases. E aqui a gente chega no paradoxo revelatório que resume tudo. É um movimento de mão dupla, sabe? A nova aliança é a chave que abre os mistérios da antiga, mas a antiga aliança é como uma lente de aumento que revela a incrível profundidade da nova. Com esse mapa completo em mãos, a fé deixa de ser só um sentimento subjetivo e passa a ser ancorada na história. A gente percebe que a nossa experiência interior está desenhada externamente na história de Israel. Isso nos dá estabilidade, maturidade e uma fé que não é só sincera, mas estruturalmente muito, muito sólida. E fica aqui a reflexão final. O que antes era um ritual externo, agora é uma realidade interna. O altar, a purificação, a luz, a comunhão, tudo isso acontece dentro de quem crê. A antiga aliança deixa de ser um manual de regras a ser seguido e se torna um mapa a ser explorado. Um mapa que revela a profundidade do que Deus está fazendo em nós hoje.